O Endrick é uma enganação ou já é uma realidade do futebol? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre tudo o que está acontecendo com esse menino de apenas 16 anos e já tratado ou como uma grande estrela ou como uma grande decepção. Acompanha aí e vem com a gente. Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala meus perritos, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe Eduardo. Hoje vamos conversar aqui sobre a carreira de Endrick, como se ele já tivesse 33 jogado 40 anos de futebol. É, a gente tá falando isso. E esse vídeo aqui, além de ser sobre o Endrick, é sobre imediatismo. E como ele é ruim tanto pro bem quanto pro mal. Tá Alguns bom? jogadores já sofreram esse imediatismo. Até o próprio Vinícius Júnior hoje, que é uma unanimidade de ótimo jogador que tá lá no Real Madrid destruindo, assumindo até protagonismo em alguns momentos, quando o Benzema não tá, ele sofreu isso. Alguns momentos, até todo mundo, a gente brincava, tá, lá o Neguebinha, Sim. vai voltar no Flamengo, jogava lá, Não vai nem jogar pelo Real Madrid. Vão emprestar pro Valladolid do Ronaldo. Sim. E aí, ele segurou a bronca, treinou, foi evoluindo, trabalhou, porque antes ele era muito bom no X1 e tal, Sim. mas a finalização ele pecava. E E o depois passe? ele começou a melhorar isso, treinar, evoluiu, que é o normal de jogadores jovens, né? A gente falava do Vinícius Júnior como se ele já tivesse 30 anos e fosse um fracasso. Exato. E o Endrick tá passando mais ou menos por isso. E por isso que a gente vai falar de imediatismo. Tá? O Endrick tem 16 anos apenas, completados no meio do ano passado. Ou seja, ele vai fazer 17 ainda por volta de daqui uns 2-3 meses. Sim, Tá bom? muito jovem. Assim, obviamente o Endrick é um grande destaque das categorias de base, tanto do Palmeiras quanto da seleção brasileira, tá? Isso é fato, tá bom? Ah, só peço pra você se inscrever no Gold, que é o nosso outro Opa! canal. Vídeos todos os dias também, tá? De curiosidade, você vai gostar Tá bastante. aí no primeiro comentário. É, tá aqui, ó. Tá aqui no primeiro comentário, Ou na descrição, na descrição. aqui no cardinho, aqui, tranquilidade. Bom, então vamos lá. O Endrick nessa temporada, ele não está bem, tá? Ele tem 11 partidas em 11 jogos, né? Uma Ele média jogou de um jogo por partida. uma jogada de... Assim, ele não marcou gols ainda, tá? Em 2023. Ah, era muito legal pela zoeira, tipo corintianos ou palmeirenses e tal, mas, pô, foi o que eu falei certo. Galhofa. Eu quero acompanhar o Endrick, porque eu acho que vai ser um baita jogador. E aí, mas a gente também zoa, por ser. Lógico, pela galhofa é isso aí. Mas não pra zoar o Endrick, Sim, porque a gente quer pra zoar o palmeirense. que o palmeirense pegue ar. Sim. Mas se não pegar, mas você lança, tipo esse negócio dos 11 partidas, Sim. 11 jogos. Ah, o Marcelo acabou de chegar no Fluminense e já tem o mesmo tanto de gols que o Endrick no ano. Sim. Mas, gente, é a mesma coisa que a gente brincava do negócio do Neguebinha e tal. A gente não achava que o cara era um bosta. Sim. Mas a gente falava pra zoar o flamenguista, porque você vê que geralmente quando o cara sai do seu time, você tem um carinho especial. Lógico. Igual Normal. o Eduardo, o Ângelo, pelo amor de Deus. Né? Rodrigo. Exato. Né, eu gosto muito do Rodrigo, eu sempre falei. Mas enfim, e aí a gente, além da galhofa, a gente vai pro contexto. Por exemplo, você pega, e eu falo muito isso aqui, número frio. Número frio, o Endrick não fez gols. Mas, por exemplo, no clássico contra o Santos, o Endrick foi importante para 2 gols do Palmeiras. Só que ele não fez nem o passe e nem a assistência. No gol que saiu do Rony, o primeiro, ele brigou pelo escanteio. Se ele não pressiona a zaga, não teria errado. Sim. E não teria acontecido o escanteio. No segundo gol, ele derruba o Bauerman no corpo e consegue a jogada, o Palmeiras faz o segundo gol. Só que não é o número completo. Você fala, pô, não jogou nada. Não, ele jogou bem. Só que ele não fez o gol, ele não deu assistência. Aí você olha e fala, não jogou nada. Na Supercopa contra o Flamengo ele foi bem. Ele fez o lance do pênalti lá do Everton Ribeiro e tal. Ele participou ali. Ele foi importante. Não, fez o gol. Exato. Mas é aquilo ali que a gente falou num vídeo anterior aí sobre o Vinícius. Os caras do Real Madrid, sobre pré-assistência, ajudar na jogada. Só fica marcado quem dá assistência ou faz o gol. Mas o Endrick, tá, quem erra, né? Ele é um centroavante, ele vive de gols, tem toda a pressão de ter sido vendido por uma baita de uma grana pro Real Madrid, com aquelas condições de não poder jogar nem no time de baixo e tal. Sim. Então fica aquela, pô, vendeu tão caro, então o cara tem que ser um fenômeno. Aí a gente esquece que é um moleque de 17 anos se adaptando ao futebol profissional. Exato. Tudo bem, ano passado aí também, aí vai o mediatismo, parte ruim. A parte ruim é, os caras, é tudo ruim na verdade, mas tem o dos elogios e o das críticas. E aí vai o mediatismo ruim dos elogios. O Endrick, ele fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro Foi bem, ano passado. fez gol. Foi bem, fez gol. O que aconteceu? Ele ganhou o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro. Não precisava. O que é o imediatismo bom, né, de elogio, mas que é ruim. Por quê? Porque o Vitor Roque no Atlético Paranaense jogou o campeonato inteiro. Jogou o campeonato inteiro, foi bem o campeonato inteiro, primeiro campeonato brasileiro, e não recebeu o prêmio. E aí deram pro Endrick. Por quê? Porque ele era mais midiático,
porque o nome dele tá em evidência, e aí para ter mais mídia não foi feita a análise correta, que era dar o prêmio para quem realmente foi o destaque do campeonato. Não que o Hendrick não tenha sido destaque, foi, mas num pequena parte do campeonato. O Abel poupou muito de colocar o Hendrick, foi criticado por isso. É um prêmio que não muda nada a carreira, tanto do Vitor Roque, que merecia mais, sim, quanto do Hendrick, que jogou 6 jogos, ganhou destaque do campeonato, e aí? Só chegou a pressão em cima do moleque, porque imagina você ter 16 anos, o Brasil inteiro comentando, foi vendido pro Real Madrid, daí você não faz gol em um jogo, 2, daí todo mundo começa, outro imediatismo por elogio. Você já viu o Twitter do Bagre Score? Maneiro. Outro imediatismo por elogio foi o do Milton Neves. Milton Neves pedindo a convocação do Hendrick pra Copa. Mas é um imediatismo ruim, né? Porque o cara vai falar, né, não sei o quê. Agora é o imediatismo de crítica. O Hendrick não está bem, não está fazendo gol e tal. E você vê, depois de 10 jogos ali, tem um momento dele que ele tá no banco, que ele senta, reclama, chora. Por quê? Porque ele se pressiona de querer fazer gol, de querer resolver. Tem 16 anos. E aí já vem um cara, já falei que é um lixo. Ainda bem que vendeu logo, porque é uma enganação. Daí ele vem da entrevista, se enrola inteiro, até pela idade, pô. Você cai nas armadilhas, os caras mandam os bagulho. E você vê os caras mais experientes querendo que o cara caia numa armadilha de fala ali. Sim. Né? Os caras também... É engraçado pra você, pra mim. Eu acho engraçado também a entrevista que ele deu lá, falou um monte de... Se enrolou inteiro. Sim. Mas você imagina a cabeça. Você tem que se colocar também. 16 anos. O que você fazia com 16 anos? Você ele já falou muita coisa boa também. Já. Você bota o peito pra entrevistar, ser entrevistado por não sei quantos repórter ali. E ele sabendo, tipo, o que eu falar aqui vai pro mundo inteiro. Eu sou jogador do Real Madrid. Querendo ou não, ele é jogador do Real Madrid. E outra, por exemplo... Você vê como tem coisas e coisas. Essa aí ele falou mal. Mas, por exemplo, quando ele ganhou a Copinha, que o Palmeiras meteu 4-0 no Santos, na Copinha, foram querer que ele provocasse o Santos. E aí, ele que goleado, ele falou, o Santos é um time muito grande, respeito pra caramba, meu negócio não é que eles tenham raiva de mim. Eu quero que eles gostem do meu futebol. Tanto a torcida do Santos, quanto a do Palmeiras, quanto a do São Paulo. Então assim, ele foi muito bem na fala. Por quê? Porque ele não fechou porta pra lugar nenhum e ninguém teve raiva dele. Mesmo jogando muito, acabando com o meu time, eu falei, falou bem, né? E a gente separou alguns jogadores da história do futebol que foram fenômenos muito jovens e deram certo, e outros que teoricamente deram errado e foram estourar bem mais velhos. Por exemplo, jovem que deu certo, Neymar. Já chegou, teve um ano de adaptação. 17 anos. Então, 17. O próprio Neymar começou bem, mas o primeiro ano dele não foi espetacular. Não. Foi. Filé de borboleta. Foi ok. Ficou 14 jogos sem fazer gol, né? Entrando em segundo tempo. Isso que o Hendrick tem que se espelhar nessas coisas, analisar, falar, eu sei jogar bola, não foi por acaso que foram atrás da minha qualidade do Real Madrid. Calma, bota a cabeça no lugar. Outro, Gabriel Jesus, 18 anos. Começou, foi muito bem, campeão, etc. Foi vendido no Manchester City. O Gabriel Jesus acho que teve o primeiro ano até melhor que o do Neymar. Teve. Mas o Gabriel já foi com 18. Sim. Né? O Mbappé, com 17, fez um excelente primeiro ano de Mônaco, foi muito bem. Né? Tanto no FIFA ele já era bom, era Mbappé Lotan ainda, era o nome completo. E aí já continuou. O Pelé com 16, mas é o Pelé. Né? O Maradona também com 16. O Messi com 17, começou muito bem, sem pressão, porque já tinha um time muito formado pro lado dele. O Ronaldo também com 17 anos no Cruzeiro, foi muito bem. Começou com 16, também, né? Ronaldinho também, com 18 e tal. Aí tem os intermediários, que é o cara que era apontado como fenômeno. Tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Também foram bem. Foram apontados como fenômenos, começaram bem, mas demorou um tempinho pra se adaptar no Real Madrid. Né? Um ano e meio, 2 ali, aí estourou. Mas aqui já era o fenômeno. E os mais velhos, por exemplo, eu peguei aqui o Claudinho. O Claudinho foi estourar pro futebol com 23 anos. Ou seja, ele era da base do Santos. Foi embora. Passou no Corinthians. Foi embora pra Ponte Preta. Passou pela ponte e aí chegou no Red Bull Brasil e depois pro Bragantino. E aí estourou. Também, né? Everton Ribeiro. Rivaldo. O Rivaldo foi estourar pro futebol de vez com 23 anos, no Palmeiras. Ele passou ali no Mojimirim, foi bem. Foi mais ou menos no Cortinas e aí vai pro Palmeiras e estoura. Cortinas ele foi muito rápido, roubaram o Rivaldo. O Drogba, aos 25 anos, 25 Drogba, ele foi pro Chelsea com 25 para 26. Roberto Dinamite, 22 anos, o Dinamite, até estourar, tinha cara que tinha raiva dele na torcida, Ou seja, só a diferença de Dinamite para Hendrick são 6 anos. Tá? O Garrincha foi com 23 anos que ele estourou de vez. Pô, esse cara é muito bom, não sei o quê. Em 23, o Garrincha foi campeão do mundo com 24, tá? 58. O Zidane foi estourar mesmo com 23 anos também. Ele foi comprado pela Juventus quando tinha 24 e tinha gente que falou assim,
Não entendo como a Juventus vai fazer uma aposta num francês desconhecido. Era o Zidane. Era o Zidane, 24. Já é semi-careca. Ou seja, Zidane. entre Zidane e Endrick, o Endrick tem 7 anos pra evoluir, uma coisa que já é boa. Sim. Então calma, gente. Então assim, por isso que a gente fala, logo quando você vai fazer análise e você usa esse poder, esse imediatismo, você tá errado. Você tem que analisar contexto. Pode ser realmente que Pode lá na dar ruim, frente... tipo o Lulinha? Pode. Pode ser que lá na frente o Endrick realmente não seja esse jogador que a gente espera. Mas eu não acho que ele vai ser horroroso. Vai ser um bom jogador. No máximo, no máximo do mínimo, vai ser um bom jogador. Exato. Então assim, pode ser que lá na frente ele não seja o jogador que a gente espera de fenômeno, de novo Pelé. Pode ser. Como tem foto dele lá com a seleção brasileira, os caras falam, é o Pelé. Calma. Mas eu entendo também essas comparações. Não, mas assim, uma foto do Endrick... Pra todo mundo. Uma foto do Endrick com 15 anos, que foi essa foto. Eu lembro do... A foto do Pelé foi com 29, tricampeão do mundo. Ó, entendeu? Mas eu entendo todo mundo. Então assim, a análise é uma coisa. Você fala, pô, o Endrick está jogando mal, isso é análise. Ou fala, ele é uma vergonha, isso é imediatismo. Você tá usando da análise pra ser imediatista. Pra falar, ele é ruim. Aí chega lá na frente daqui 5 anos, fala, eu não falei, porque ele ficou ruim, né? Eu já falei que ele era ruim. Como se você fosse o melhor analista da história do futebol. Não. Você tá sendo canalha nesse tipo de coisa. Então, assim, falar que ele tá jogando mal e ele tá mal, ok, eu falo do Ângelo também, sou muito fã. Acho que ele vai ser bom. Mas ele tá mal, eu falo, tá mal, tem que chutar mais pro gol. Mesma coisa do Endrick, tá jogando mal. Mas não quer dizer que ele seja uma enganação pro futebol. É isso o tipo de coisa que a gente Imagina parar. se eu tivesse o poder no passado no Cortinas, eu teria mandado o Rony embora, Eduardo. Hoje, ele vai ser o melhor. Daqui pra frente é só pra frente. Só carreira pra cima. O apelido que dei de Rony Cross vai grudar e agora vai ser sem galhofas. Vai ser verdade. É verdade. Botou Fausto Vera no banco. É verdade. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Endrick? Onde você acha que ele pode chegar? Se você considera ele uma enganação ou se você considera ele um novo Pelé. Né? Então assim, por que você pensa o que você pensa do Endrick? Mas tenta ser razoável. Acho que as pessoas também têm raiva do moleque de 16 anos, já tá vendido pelo Real Madrid. Sim, e por muito dinheiro. Claro, pra quem não torce pro Palmeiras. Os caras mais emocionados ficam putos mesmo. Comenta aí sua opinião que eu quero saber, faz o cu cocô, curta, comente, compartilhe. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.